Shalom, shalom, bom dia, tudo bem? Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Números capítulo 26. A leitura de hoje é um pouco extensiva, são 65 versículos e nós vamos dividir em duas etapas, para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Diz assim: Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Camir, as famílias dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o povo. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemoenitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família de Zefonitas, de Ag, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de toda a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jaleitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, e de Gileade a família dos Gileaditas.
São estes os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Gerezitas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Arielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Simidaitas, de Efer, a família dos Eferitas, porém Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Tan, a família dos Tanitas, de Herã, filho de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São os filhos de José, segundo as suas famílias. Vamos dar uma parada por aqui no capítulo 38, sobre esse censo, né? A palavra de hoje é uma palavra bem objetiva. Ela fala exatamente sobre o censo que Deus havia dito que Moisés deveria fazer, o censo de todos os israelitas. E nós vimos que no decorrer deste livro, dessa leitura, quantas pessoas morreram, né? Mas olha quantas pessoas saíram do Egito. Porque apesar de tantas mortes, com tantas pragas, diante de tantas desobediências, aqui só uma família, por exemplo, aqui a família que acabamos de ler, a família de José, foram 32.500, só famílias cumpridas. A família de Gade, 43.500. Então, aqui vai falar que um segundo censo teve que acontecer para determinar. Nós vimos que nas leituras anteriores também teve um censo, nós lemos sobre esse censo. Então esse foi o segundo censo. Ele teve que acontecer para determinar o poderio militar de Israel para futuras batalhas. Por isso eles eram contados a partir de 20 anos, somente aqueles que estavam prontos para a guerra, aptos para a guerra. E o que nós podemos meditar acerca disso? Aqui tem uma palavra que diz que desde os primeiros contados com o povo de Israel, Deus lhes pediu obediência e eles desobedeceram. Deus lhes deu promessa que dependiam da disposição de fazer o que lhes era pedido e eles não fizeram. Mas Deus não os abandonou, era a glória do seu próprio nome que estava em jogo. De maneiras incontáveis, Deus foi paciente com eles, corrigiu-os, puniu-os e estimulou-os e os conduziu à terra prometida, ou seja, o seu amor é inexplicável. Nós vimos que por conta da desobediência, o povo foi reduzindo-se. Por conta da nossa desobediência, às vezes as bênçãos do Senhor não podem acontecer, porque há uma condição. Nós vamos ler no próximo livro, em Deuteronômio, que a palavra vai dizer no capítulo 28, se atentamente ouvirdes a minha voz e a obedecer. Então ele vai descrever ali várias bênçãos que vêm acerca da obediência. E lá no meio do capítulo vai falar, mas se não ouvirdes a minha voz e não a obedecerdes, e aí vem uma série de situações que a desobediência acarreta. E aqui nós vimos que o povo ele foi se enxugando, porque desobedeciam aquilo que Deus estava exigindo que eles fizessem, e não era nada demais, mas por conta da desobediência, eles tinham grandes consequências terríveis, né? Nós vimos aqui que nesse capítulo citou aqui o que aconteceu com Dan e Abirão, né? Quando eles foram engolidos pela terra por conta da desobediência.
Então, nós paramos aqui no versículo 38. Vamos continuar essa leitura na próxima meditação diária, amém? E que Deus venha nos dar um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom. Lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar. Fique com Deus. Shalom, shalom.